E hoje é dia da gente falar sobre vírgula e o ponto e vírgula. Esse aí, né, sempre gera uma dúvida na hora de escrever, não é mesmo? Por isso, a gente chama o professor Rafael Farias para explicar mais sobre esses sinais. Roda aí. Olá, pessoal, professor Rafael aqui de novo com vocês. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho, pessoal, sobre vírgula e ponto e vírgula. Então, quando a gente tem que falar sobre sinais de pontuação, a gente já conversou sobre isso aqui anteriormente. Toda vez que a gente tem que conversar sobre esse assunto, a gente vai na história visitar uma pessoa de nome Aristófanes de Bizâncio, que viveu lá em 260 a.C., né? Ele é que vai deixar pra gente como legado essa possibilidade que a gente vem variando aí ao longo de todos os momentos, né? Ao longo de todas essas possibilidades históricas até chegar no que a gente tem hoje. A maioria dos sinais, então, de pontuação que a gente conhece tem uma função específica e estratégica que é fazer com que a gente consiga compreender os textos com mais facilidade, com que a gente consiga uma leitura mais dinâmica, mais direta, mais fluida das discussões, né? E é aqui que a vírgula vai trabalhar com a gente, tá? A vírgula trabalha com a gente na percepção de que ela vai marcar determinadas pausas, né? Essa é a primeira das instâncias que a professora lá, a pedagoga, né? A professora da alfabetização vai explicar para nós. Olha, você coloca a vírgula onde você identificar que precisa ter uma pausa. Temos que tomar cuidado com essa possibilidade, porque muitas pessoas falam de uma maneira mais rápida, outras de maneira mais devagar, né? Então, por conta dessa questão, a gente organiza que a vírgula marca, sim, uma pausa, mas que essa pausa está numa possibilidade de flexão muito mais estratégica, por exemplo, com relação ao que eu quero enfatizar em determinado discurso, com o que eu quero separar em determinadas situações de orações, né? Com o que eu quero impedir qualquer indício de ambiguidade. A ambiguidade é uma possibilidade que eu tenho de tornar o sentido daquilo que eu construí, daquilo que eu redigi, de uma maneira que acene para várias interpretações, né? Então, a ambiguidade é essa possibilidade dupla, tripla aí, que a gente tem de reconhecer no texto uma determinada possibilidade interpretativa dissociada daquela que o autor quis apresentar. Separar o vocativo também é uma função da vírgula, tá? Porque às vezes a gente precisa invocar, chamar alguém, né? Então a gente sempre coloca lá, ó, a vírgula fazendo essa possibilidade de separação. É muito curioso a origem da palavra vírgula, tá? Porque vírgula, né, vem lá do latim, não sei se alguém vai me corrigir aqui, mas a vírgula, né, é a possibilidade que a gente tem lá latina. E olha, é muito curioso porque essa palavra no latim significava varinha, ou um tracinho pequeno, uma pequena linha, né? Varinha. Tá vendo? Então, olha, a vírgula é essa pequena varinha que faz ali uma determinada separação que possibilita ali um discurso, né? Do lado da vírgula, a gente tem o danadinho da língua portuguesa, que é o ponto e vírgula, que todo mundo adora usar, mas muitas vezes não sabe efetivamente por que é que ele existe, para que ele serve, né? Gente, a função básica do ponto e vírgula é fazer a separação de duas orações. Tá? Então, se eu construo um texto e aí eu quero encerrar aquela ideia, mas essa ideia ainda tem uma situação complementar, eu uso ali o ponto e vírgula para demarcar essa minha possibilidade, né? Então, são casos recorrentes de uso do ponto e vírgula quando eu faço essa separação, esse indicativo de orações diferentes que não necessariamente se encerram, mas que se completam, tá? Quando eu separo ali as partes do período, quando eu acentuo as ideias, né, de adversidade que eu quero destacar e, sobretudo nos textos mais formais, na possibilidade de enumeração, de listas, né? Então a gente coloca lá o ponto e vírgula para possibilitar essas separações. Tá aí, é fundamental que a gente saiba usar a vírgula na hora de escrever, porque você pode mudar completamente o sentido de uma frase, né, Marina? Isso faz toda a diferença e a gente tem que aprender a usar isso de maneira correta. Agora, uma curiosidade que eu não sabia era que vírgula significa varinha, vem da palavra varinha em outro idioma aí, diferente, né? Também não sabia não. Interessante, mas esclarecido, então, o professor explicou muito bem aí quando utilizar e como utilizar, né? Bacana demais, aprendemos mais hoje, amanhã tem mais língua portuguesa.